Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós somos o Casal 30 Mais. Eu sou a Aline Eu sou o Rafael. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre acordos não cumpridos. Você já passou por uma situação de que vocês combinaram alguma coisa e de repente a pessoa não cumpriu aquilo que ela prometeu? E aí, José? E aí, meu amor, o que fazer? Bom, no episódio de hoje nós vamos descobrir. Nós vamos explorar por que os acordos são descumpridos, como lidar emocionalmente quando tudo isso acontece. E vamos dar também algumas dicas práticas para resolver e evitar que isso se repita. E antes de mais nada, é importante lembrar que mudar comportamentos leva tempo e nem tudo é resolvido do dia para a noite. Então vamos lá, respira fundo e vamos juntos aprender como lidar com isso. Bom, e antes de querer resolver algum problema, nós precisamos entender o porquê que o problema acontece. E a verdade é que não existe um motivo específico, né, pelo qual uma pessoa deixa de cumprir o acordo que ela faz. Mas alguns, né, se a gente puder citar alguns exemplos aqui, por exemplo, a falta de clareza no acordo. Gente, é muito comum nós fazermos acordos abertos, né? E quando você faz um acordo aberto, você não determina, não estipula, não está claro aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? Então, por exemplo, falar, eu gostaria que você me ajudasse mais em casa. Tá, mas se eu te perguntar isso, amor, o que você vai me falar? Ajudar no quê? Como? O que, Como? que você precisa? Uhum. Né? Porque assim, fica muito vago. Eu quero que você me ajude mais. Claro que, né? Talvez a pessoa que fala isso quer que ajude em tudo. Mas nós podemos entender que de repente eu posso falar, não, gostaria que você lavasse a louça, gostaria que você passasse o aspirador de pó. Ter uma clareza, né? Fazer um acordo onde as partes elas entendam exatamente o que é para ser feito, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, um acordo jurídico, normalmente a gente tem um contrato. Dentro desse contrato tem as cláusulas e você não vai ver cláusulas abertas, né? Você vai ver algo, isso vai acontecer tal dia, tal hora, de tal forma, quem vai fazer, como vai fazer. Por quê? Porque você está determinando exatamente como fazer e o que precisa ser feito, né? Rotina e distrações. Gente, todo mundo sabe que a nossa vida, a nossa rotina hoje ela é extremamente corrida. Então, às vezes não é nem porque a pessoa não quis fazer, é porque ela não cumpriu. Ela simplesmente pode esquecer no meio da correria do dia a dia, né? Quem nunca utilizou um bloquinho, uma agenda para lembrar das coisas? Eu só funciono por agenda. Aqui é em casa e eu ainda tenho agenda compartilhada, que é para lembrar dos meus e dos compromissos do Rafael. Mas se eu não colocar na agenda, tem coisas que eu não vou lembrar que eu preciso fazer. Então, essa loucura do dia a dia pode fazer com que a pessoa simplesmente, não é nem maldade, mas ela esquece. E um exemplo que eu acho que a gente pode colocar aqui de casa é que às vezes quando a gente está numa rotina de muito trabalho, né, principalmente o Rafael, essas semanas tem trabalhado muito e às vezes, não é nem que, ele esqueceu de fazer, mas às vezes tem coisas que eu vejo que ele tá tão atolado de trabalho e eu desocupei de um lado, e assim, eu acabo fazendo algumas coisas que são dele, que são da rotina dele, que são combinados que nós fizemos, mas porque eu sei que assim, ele vai chegar muito tarde pra fazer ou de repente, sabe, excedeu completamente o tempo, então eu ajudo fazendo aquilo que nós combinamos que ele deveria fazer, mas por conta dessa rotina, né, maçante, estressante de todo mundo. Também tem resistência à mudança, né? Como já foi dito lá no início, mudar comportamentos é difícil. E se às vezes a pessoa está acostumada a agir daquela forma por anos, né, ela sempre fez daquele jeito, ela está acostumada, aquilo já faz parte da rotina dela, e muitas vezes já faz parte até do jeito dela, do temperamento dela, vai levar um tempo para ela mudar, né, para ela se adaptar. Talvez ela consiga num dia, mas no outro ela fale. Então, essa resistência à mudança também pode levar a esse descumprimento. Também pode ser por falta de comprometimento, né, pessoal? Porque em alguns casos a pessoa ela pode não estar tão comprometida com um acordo como você gostaria, né? Às vezes para você aquele acordo ele é inegociável, para você aquele acordo ele foi firmado ali na pedra, mas a outra pessoa ela encarou aquele acordo como algo flexível, ou seja, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, se não der, beleza, né? E isso talvez pode até ser um sinal de algo mais profundo no relacionamento que precisa ser trabalhado. Um ponto que a gente precisa colocar aqui também é que às vezes o outro nem sabe que combinou, né? Aquelas conversas soltas, sabe? De que assim você fala, ai, amor, a gente podia fazer tal coisa. Ele, aham, tá bom. Pra você, vamos fazer tal coisa. Pra ele, tá. No outro dia a gente conversa, ele não vai lembrar daquilo que ele falou, porque talvez ele não estava prestando atenção na hora, e aí? O que fazemos? Acordo descumprido. Ih, rapaz. É isso aí. E também pode ser por fatores emocionais, por exemplo, cansaço, estresse, né, problemas pessoais que pode interferir na capacidade da pessoa cumprir as promessas. Então foi aquela semana muito estressante, né, foi um fato que aconteceu na família, né, foi alguma coisa que aconteceu até mesmo no próprio relacionamento
E a pessoa ela não consegue parar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue se concentrar, e isso pode também levar aí ao descumprimento. O que a gente tem que lembrar é que a gente tem que entender, primeiramente, o motivo, né, desse descumprimento para encontrar uma solução. Então, antes de tudo, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos tentar encontrar uma solução ao invés de ficar focando no problema e colocando o dedo na ferida do outro porque ele não cumpriu. Isso é muito importante. Reavaliar o acordo. Muitas vezes vai ser necessário se vocês entenderem que, nossa, fizemos um acordo muito aberto, um negócio aqui tá muito furado, então reavalia aquilo. E às vezes também pode não ter encaixado bem na rotina de vocês. Quando vocês combinam alguma coisa, mas na rotina aquilo quase nunca consegue ser feito por conta disso, então é interessante você reavaliar. Entenda o lado da pessoa também, né? Porque muitas vezes a gente tá cheio de razão. No nosso lado, a gente sempre se acha injustiçado, porque se você cumpre a sua parte do acordo, é muito normal você se sentir injustiçado, porque, poxa, eu posso fazer, o outro não. Mas tem que entender o lado da pessoa também, inclusive para saber se esse acordo foi bem estabelecido ou não, mas nós somos seres humanos, nós somos falhos. Sempre tenta entender o que aconteceu, ao invés de ficar acusando a pessoa, né? Aqui em casa a gente leva muitas coisas mais de forma leve, né, amor? Às vezes na brincadeira, enfim. E às vezes, quando os combinados aqui não acontecem, exemplo. Ah, Rafael ia lavar a louça, ele não lavou. Eu tiro fotinho da louça e mando pra ele. Falei, nossa, caí no golpe de novo. Claro que eu faço isso não como indireta e ele sabe disso. Não, né? Claro que não, meu amor. A gente leva tudo mais pra graça, sabe? Então a gente acaba brincando com a situação. Não existem acusações. E pessoal, assim, né? Parece que tudo que é aquilo que a gente tá falando aqui, parece que a nossa vida, ela é perfeita, que a gente sempre age dessa forma, mas não, né? O quê? Não acredito. Por exemplo, falar com calma. Claro que é o esperado falar com calma, mas às vezes a gente foge um pouco do controle porque nós também temos emoções, né? Às vezes esse acordo que ele foi descumprido gerou uma frustração grande e gerou também uma chateação, né? E às vezes no calor do momento você não consegue falar com essa calma toda, né? Então assim, é claro que isso tem que ser treinado, né? Isso tem que ser praticado. Talvez em algum momento a gente fale, em algum momento que a gente descumpriu alguma coisa, a gente não fala com essa calma toda, não é sempre naquele tom de brincadeira. Às vezes a gente fala um pouco mais sério, às vezes a gente fala, claro que sem faltar com respeito, sem gritaria, sem nada, mas às vezes a gente expressa o nosso sentimento nessas falas. Então, quando a gente fala essas coisas, é porque são coisas que precisam ser treinadas. E nem sempre a gente consegue, mas na maioria das vezes a gente tem que conseguir, a gente tem que treinar, né? A gente precisa colocar em prática. Esses também são os nossos desafios. Algo que a gente pode fazer também é estabelecer um plano de ação. Então, por exemplo, se um descumprimento ele for recorrente, cria junto um plano de ação, né, para evitar que aquilo se repita. Por exemplo, usa lembrete no celular, talvez dividir as tarefas de uma forma mais organizada. Então, reflita sobre aquilo e crie um plano de ação para que aquilo não aconteça mais. Outro que é muito importante, né, pratique a paciência. Como já foi falado, e a gente vai repetir isso, mudança leva tempo. Né? Se você vê que a pessoa está tentando, pelo menos, reconheça os pequenos avanços, né? Porque isso motiva. Né? Porque, assim, às vezes a gente é muito bom para criticar. Isso flui até de forma muito natural. Mas o reconhecimento, né? Aquele aplauso quando deu certo, quando saiu conforme o planejado, também é importante para que isso seja reforçado na outra pessoa e ela consiga também lidar de uma forma mais leve. E um outro ponto também que é muito importante é definir limites. Então, por exemplo, se o descumprimento de algo for constante e afetar a sua confiança, é importante estabelecer limites claros. Por exemplo, se isso continuar acontecendo, a gente precisa rever como estamos lidando com as nossas responsabilidades. Né? E aí isso já até culmina em algumas coisas ali que a gente foi falando, de reavaliar, enfim. Né? Então, também tem que ter um limite. Né? Não dá para esse descumprimento ser recorrente e as coisas permanecerem sempre assim. E lembre-se sempre, né? O objetivo nunca é vencer uma discussão, mas o objetivo é fortalecer o relacionamento. E agora, nós também precisamos pensar, né, que a gente está falando sempre, claro, levar as coisas na paz, conversar com calma, ter paciência, que é extremamente importante, mas nós também temos que nos mexer, né? Então, claro que se de um lado a gente precisa ser paciente,
o outro lado também precisa acordar pra vida, né? Acorda, Pedrinho. Quando é o caso de muita recorrência que a gente acabou de falar. Meu amigo, minha amiga, bora! Sabe, se você não está contente com aquilo que foi combinado, expressa o seu descontentamento, mas não fala que vai fazer e não leva isso a sério, porque também pode acontecer. De um lado, simplesmente sempre levar tudo de, ok, a gente combinou, mas quando der eu faço, mas não. Nós somos adultos, o 30 a mais nós já dissemos aqui, o 30 a mais ele não faz o que ele quer, o 30 a mais ele faz o que tem que ser feito, né? Então é bastante importante também haver a empatia do outro lado, de entender que quando você não se responsabiliza por cumprir as coisas que você combina, você está faltando com a sua palavra, você está deixando a outra pessoa estressada, você está deixando a outra pessoa sobrecarregada, né? E ninguém fica feliz quando está fazendo algo sozinho. Acho que o problema é você sempre sentir que você está fazendo algo sozinho. Então, por favor, vamos ser mais ativos também e buscarmos também. Às vezes vocês não precisam fazer só aquilo que vocês combinaram, né? Vocês podem simplesmente ver que o outro está ocupado e fazer no lugar. Acho que toda ajuda é sempre bem-vinda. E o combinado nunca sai caro. É isso aí. Assuma a responsabilidade. Bom, é isso, pessoal. O importante é sempre manter, né, um diálogo aberto, sempre ter paciência e empatia, que isso já vai resolver grande parte dos problemas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Gente, já curte, compartilha, manda para os seus amigos, manda isso para o mundo, porque com certeza, né, as pessoas precisam assistir esse vídeo. Nós temos outros vídeos aqui no canal também. Se você está chegando agora, já assiste os nossos outros vídeos, já comenta, fala para nós se você gostou, se você tem algumas dicas, né? Às vezes as pessoas ficam meio assim de expor aquilo que vive, mas que pelo menos você diga se esse vídeo serviu para você, se te ajudou de alguma forma. Nós adoramos ter esse feedback. Então é isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.